Vamos lá, segunda parte, com o tema Mostra-me as suas cicatrizes. Primeiro eu quero fazer só uma epígrafe, tá bom? Se puder tirar o agudo, mas aí para disso. Eu quero fazer só uma epígrafe para que você possa entender o que nós tratamos há 2 domingos atrás. O nosso texto baseado é de Jeremias capítulo 30, versículo 17. Coloca ele para mim, Davi, por favor, para a gente só relembrar. Jeremias 30, 17, que diz assim, eu vou ler aqui na minha tradução, mas você pode seguir no tela. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque chamam a você Sião de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Esse foi o nosso texto. Nós aprendemos também na carta do apóstolo Paulo, nós não vamos ler, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 27. Nós lemos e eu quero reforçar, eu quero que você leia esse texto em casa. Porque se a igreja fosse a boa leitora da palavra, nós não seríamos enganados e nem manipulados por nenhum homem. E o apóstolo Paulo fala em sua carta em 2 Coríntios 11, do 1 ao 27, que todo sofrimento que nós experimentamos foi devido à entrega do nosso coração à pessoa errada. E como é que nós entregamos? Nós toleramos facilmente os erros. E aqui eu não estou dizendo você tolerar o erro de uma ovelha, estou dizendo você tolerar o erro de uma liderança que está te escravizando, que está te angustiando e que não está sendo apóstolo ou discípulo de Jesus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, eu apenas estou reforçando em minhas palavras. Paulo vai dizer que a igreja de Corinto estava tolerando facilmente os falsos apóstolos e os falsos mestres. Foi extremamente claro essa condução do 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ao 12. O apóstolo Paulo imprime em sua fala que a atitude de um verdadeiro apóstolo é preparar a igreja como uma virgem intocável. E aí ficou a nossa reflexão de que todas as vezes que um pastor, um líder, um apóstolo, um homem de Deus, ele amarra a igreja, ele toca na igreja, ele está deixando de cumprir aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo na segunda parte de Coríntios capítulo 11, versículo 1, porque ele está se tornando amante da igreja. O apóstolo Paulo diz que ele tinha o dever de preparar a igreja como alguém virgem, ou seja, alguém intocável, alguém pura. Só que ele afirma para a igreja de que se a igreja deixou de ser pura, ou se a igreja foi ferida por esses falsos apóstolos, a culpa era dela. Porque eles receberam um verdadeiro ensino. Diga comigo, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Nós recebemos o verdadeiro evangelho. E se a gente recebeu o verdadeiro, nós não podemos aceitar aquilo que é falso. Aquilo que nos confunde, aquilo que nos atrapalha, nós não devemos, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, nós não devemos tolerar aquilo que é falso. Mas nós toleramos porque nos falta conhecimento. E é o que a gente diz, não, mas ele é o pastor, não, mas ele é o líder. É por isso que a igreja está sofrendo, é por isso que está crescendo cada vez mais o número de desigrejados, porque as pessoas estão entregando o seu coração para a pessoa errada. A igreja não pode entregar o coração dela a mim, porque eu como homem, desculpa, eu vou ferir vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de ser pastor, eu tenho a minha família, e a minha prioridade nesta terra primeiro é a minha família. Aprenda isso, mesmo como pastor, e seja você qualquer líder que você for aqui de qualquer área da nossa igreja, a prioridade da sua vida primeiro é a sua família. E depois nós buscamos ajudar e atingir, e consolar e exortar os outros. E aí quando nós colocamos o nosso coração nas mãos dos homens, nós nos perdemos. Por quê? Porque nós achamos que o pastor, que o líder e que o apóstolo vai nos atender acima de tudo. Não vai. Quantas frustrações eu tive quando em algum momento da história da minha vida eu tinha entregado meu coração a alguns pastores e líderes, e quando eu estava passando por algum momento de dificuldade, aquele homem não me assistiu. E eu falava assim, mas meu, é dever dele, ele é pastor. Mas além de ser pastor, ele é pai, ele é marido. Então nós precisamos entender para quem
você está entregando o seu coração. Você pode amar o seu pastor, você pode honrar o seu pastor, você pode até presentear o seu pastor, mas o seu coração pertence unicamente a Jesus, porque foi Ele quem pagou o preço. Nada do que eu faça vai ser acima do preço do que o dono da igreja já pagou, amém? Você pode ser grato pela minha vida ou pela vida de qualquer pastor, mas nunca preso, porque Jesus veio nos libertar de todo cativo, e principalmente do cativo emocional. E aí nós ficamos, pastor Mazinho, aceitando o jugo humano. E o apóstolo Paulo, nessa carta, no nome de Jesus, você lê, porque hoje eu não posso ler, eu tenho que terminar. Você lê em casa, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 27. Veja como Paulo vai falar, a clareza que ele vai falar. Porque ele estava preocupado com a igreja de Coríntios, que estavam aparecendo falsos apóstolos, e estava conduzindo a igreja à perdição. Estava oprimindo a igreja com seus dogmas e com a sua religiosidade. A gente está vendo, irmãos, coisas gritantes no nosso tempo atual, mas na época de Paulo já acontecia, porque Paulo chama esses apóstolos de superes apóstolos. Então eles não eram qualquer coisa. Eles queriam escravizar. E Paulo vai dizer, irmãos, eu acho que como pastor, desculpa a minha intromissão, mas como apóstolo, Paulo estava indignado. Porque ele falou, poxa vida, eu prego para vocês de graça. Isso significa que aqueles apóstolos estavam cobrando para pregar. Ele diz, eu ensino vocês de graça. Só que a gente está atrás daquele que paga, daquele que a gente tem que pagar. Era bom se quando a gente pagasse, os milagres também vinham embutidos, né? Não, você vai lá, eu vou pagar você, e você tem que me dar aqui 2 mortos ressuscitados, 3 coxos andando, 5 cegos enxergando, 100 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Aí ia ser bom, né? Não? Porque unção não se paga, irmãos. Eu estou estudando, porque eu quero ministrar sobre unção e dons, mas vai ficar para outro dia. Então você precisa sair de todo engano. Você precisa entender que você tem que ser dependente unicamente de Jesus, amém? Amém. E eu concluí essa mensagem nesse caminho, perguntando a vocês, por que sofremos feridas? Essa foi a minha pergunta. Eu disse que naquela semana, e aí passou lá de 15 dias, naquela semana você passaria por um tempo de cura, por um tempo onde você analisaria a sua vida e ia verificar as suas feridas. E você ia pedir para o Senhor cicatrizá-las, porque para prosseguir não pode estar ferido. Você precisa estar cicatrizado. E o cicatrizar significa vitória, significa conquista, significa romper, significa a paralisação ou o encerramento de um ciclo antigo e reestabelecimento de um novo ciclo. E eu creio sim que assim como foi comigo, foi com vocês. E sabe por que nós também permitimos ser feridos? Porque nós queremos agradar a todos. Assim como nós nos tornamos políticos, irmãos, e começamos a falar o que as pessoas querem ouvir. Nós começamos a aceitar o que elas querem. Vou pregar sobre o que não, vou pregar sobre gênero, a igreja precisa enriquecer, né? Não é o que a igreja precisa, ou o que ela quer, desculpa, ouvir, é o que Deus quer falar com ela. É um alinhamento de Deus. Como pastor, como líder, eu não estou aqui, e nenhum líder dessa casa está aqui para massagear a ego de ninguém. Como nós também não estamos aqui para ferir ninguém, porque se eu ferir, eu vou dar conta a Deus. Amém? Amém. Então nós lemos aí Jeremias capítulo 30, e esse texto fala poderosamente qual era a ferida do povo de Israel. E Jeremias estava falando da restauração de Israel. A nação, irmãos, havia sofrido feridas. Ela tinha sido saqueada, escravizada. E agora, pensa comigo aí no nome de Jesus, uma nação que no passado tinha subjugado muitas outras. Eu fico imaginando uma nação que era em potencial. Israel era uma potência. E as nações tinham medo, irmãos, quando ouviam falar do povo de Israel. Porque eles já tinham vencido muitas nações. Olha lá, eles tinham vencido o faraó no Egito. Eles tinham vencido os cananeus na muralha de Jericó.
Eles tinham vencido os medianitas e os amalequitas, e entre outros aqui, que a gente vai decorrer em infinidade de nações que o povo de Israel tinha destruído. Mas quando o povo se perde daquilo que era verdadeiro, vieram muitas dores, muitas batalhas perdidas. Deus não nos chamou, escute, Deus não me chamou, não te chamou para perder batalhas. Porque Ele é o general de guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Com Ele toda batalha está ganha. Quando nós perdemos é porque faltou alguém. Não é que faltou força, não é que faltou equipamento, faltou alguém. Faltou o Mestre, faltou Jesus nas nossas batalhas, para Ele nos dar a estratégia, para Ele nos mostrar o caminho correto. Então a nação foi muito, muito ferida. E eu não estou dizendo aqui, e nem querendo, denegrir Israel, porque ela é uma excelente nação. Depois a gente vai ver que ela se reconstrói, ela se levanta. E como, irmão, sabe? Uma nação de Israel, ela se compara igualdade com o povo, com os humanos. Quando a gente olha a atitude de Israel, quando a gente olha para nós estamos vivendo da mesma forma. A gente ganhou tantas batalhas, a gente viu tantos milagres, mas quando a gente olha para o nosso hoje, a gente está capenando, a gente está ferido, a gente está destruído. E por quê? Porque nós fizemos errado. Porque nós entregamos o nosso coração a homens e os homens vão nos ferir. Só que o convite de Deus é que você permita que Ele te cure nesta noite. Eu acho que Ele vai terminar a cirurgia que Ele começou a fazer domingo passado. Domingo retrasado, obrigado, gente. Então todas as batalhas enfrentadas com Deus, significa ganho e não perda. A luta, a provação, a crise vai existir no nosso meio, mas em todas, como diz as Escrituras, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Se você disser que Deus está com você, Ele está nas suas batalhas, e você está perdendo, existe alguma coisa errada. Será que essa batalha Deus te mandou entrar ou você entrou por conta própria? Será que você pediu a opinião de Deus para saber qual armas usar nessa batalha? Porque cada batalha tem um tipo de arma. Nós estamos enfrentando batalha o tempo todo com a oração, mas a oração não resolve todas as batalhas. Tem hora que o que vai resolver a batalha é o louvor. É o louvor que vai resolver, é a adoração que vai resolver. Porque enquanto nós adoramos, o Senhor guerreia por nós. Glória a Deus. Então não adianta a gente criar uma fixação. Não, eu venci todas as batalhas orando. Essa vai ser diferente. Essa Deus vai falar, só me adore, deixa que eu faço. Glória a Deus. Não, mas eu quero pegar. Não, você não vai pegar em nada. Você não vai sujar suas mãos em nada. Você só vai adorar. Você só vai louvar, só vai engrandecer o meu nome. E os meus anjos vão guerrear as suas batalhas, amém? Mas para isso é preciso entender, é preciso falar com Deus. A frustração de Israel, irmãos, foi a idolatria, os falsos deuses, a busca dos seus próprios prazeres. Porque o povo, irmão, que conhecia o Deus verdadeiro, buscava os outros deuses. Por que o povo que tinha visto o Deus verdadeiro realizar milagres, prodígios e maravilhas, Israel tinha visto nações sendo destruídas com um cântaro, com a tocha de fogo, com um grito? Porque essa nação procurou os outros deuses, procurou deuses falsos. Alguém sabe me dizer por que eles procuraram? Porque eles queriam satisfazer o seu prazer. E aí, escuta, posso falar? Se você está perdido, se você está desligado da casa do Senhor, não é culpa de autoridade nenhuma, é porque você está procurando satisfazer o seu prazer. E o Evangelho não é satisfazer o meu prazer, o Evangelho é renúncia, é viver para Cristo e não para você. A igreja está se perdendo, irmãos, achando que nós vamos para a igreja fazer a nossa vontade. Não, eu vou porque eu tenho que chapar. Que chapar o quê?
Você tem que ser espremido como uma azeitona para produzir unção. Você tem que ser espremido por Deus para passar na aprovação dele. Se o próprio Filho, Cristo Jesus, irmãos, ao Espírito Santo descer sobre ele, a ele ser batizado nas águas, e Deus fala: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. E segundo, Jesus foi levado para o deserto para ser provado. E ficou ali 40 dias e 40 noites sendo provado. Às vezes nós lemos o texto e parece que só lá nos últimos dias, só nos últimos instantes é que Satanás aparece. Não, Satanás estava nos 40 dias e nas 40 noites sendo provado pelo Pai, passando pela provação. Agora Jesus fez o que? Jesus fez a vontade. Não, irmãos, é lindo. Quando a gente vê aquele texto de Jesus falando com Satanás, é lindo, porque Satanás instiga. Satanás vira para Jesus e fala assim: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Rapaz, se fosse eu e você, ele ia fazer já, para mostrar que a gente é. Irmãos, escuta, você não precisa mostrar nada para ninguém. Glória a Deus. Você não precisa se mostrar que você é crente de oração, que você é crente do manto, você não precisa mostrar nada para ninguém. Você precisa ser avaliado e aprovado por Cristo Jesus. Porque todo mundo pode te aplaudir. Se ele não aplaudir, não adianta. E todo mundo pode te rejeitar. Ele nunca vai te rejeitar. Glória a Deus. Então nós precisamos entender o nosso lugar. Porque por isso que a igreja está doente, irmãos. Nós estamos doentes. Porque nós estamos procurando aprovações. Nós estamos buscando o nosso interesse. Sabe qual deveria ser o seu pensamento? Olha aqui para mim. Sabe qual tinha que ser o seu pensamento? Aonde o Senhor vai me enviar, Deus? O Senhor vai me enviar para onde? Eu fiquei 5 meses procurando igreja, irmãos, antes de abrir a igreja nova. Fiquei 5 meses procurando igreja. E eu fui na igreja da Church, Maria Preta. Eu fui na Cidade de Deus. Eu fui numa igreja Iuna do Monte do pastor Genil. Eu fui também na igreja do pastor Sérgio, a igreja Pedra Angular. E eu me sinto bem nesses lugares, mas eu falei: Jesus, onde é que o Senhor templifica? Me mostra o caminho, eu quero fazer a sua vontade. Se o Senhor quiser mandar para uma igreja batista, eu estou afim. Se o Senhor quiser mandar para a presbiteriana, eu quero obedecer aonde o Senhor quer me levar. Eu não quero fazer, porque a minha vontade, a nossa vontade é ficar onde tem status. É muito mais fácil congregar onde está tudo pronto, né, Geni? Era muito mais fácil permanecer. Mas Deus tinha algo. Deus tinha algo a mais. Deus tinha restauração. Deus estava nos chamando para restaurar. E aí por isso que para restaurar não é de acordo com a nossa vontade. É com a vontade dele. É com a condução dele. Então nós precisamos sair dessa coisa de que não, eu não vou ficar porque eu não estou gostando da igreja. Tem que gostar de Deus, não é da igreja. Agora escute, eu não estou dizendo que você tem que engolir qualquer coisa, porque a gente acabou de ler o texto de 2 Coríntios. Se a igreja ela está pregando um falso evangelho, sai dela, não tolere. Se a igreja está manipulando, sai dela. Vá para uma igreja que prega a palavra, sem manipulação, sem interesse. Vá para a igreja, e Deus me chamou para isso, irmãos. Deus me chamou para pregar a palavra, a verdade. Goste de mim ou não, eu vou pregar. Se algum jovem, alguma pessoa virar para mim e questionar: mas hoje a igreja está aceitando, então vai para a igreja que aceita, porque essa aqui está vivendo a palavra. Fornicação é fornicação, pecado é pecado. Nós vamos tratar, nós vamos amar, mas a gente não vai aceitar o pecado. Deus nos chamou para isso. E isso começa por nós, não é pela igreja. Isso começa pela liderança, a viver uma vida de santidade. Então esse é o nosso problema, quando esquecemos que vivemos para Deus. Deixa eu perguntar para você aqui nesta noite: por que você falta nos cultos? Por que você está fazendo a sua vontade? Porque escuta, irmãos, alguém falta no trabalho porque está cansado? Alguém fala para o chefe: chefe, não vou não porque eu estou cansado hoje, porque eu estou gripe. Eu estou com o corpo moído, tá bom, chefe?
Mas Deus é bonzinho, né? Deus é relax. Me deu uma sinusite, pastor, aqui agora, sabe assim. A gente não entende o Deus poderoso que nós temos. É verdade. E aí depois a gente quer imprimir para Deus, Deus muda a minha vida. Como assim? Como que Deus vai mudar a nossa vida se a gente está entregando por causa de uma gripe, de um resfriado? Se a gente está entregando a nossa vida por causa de um cansaço. Na hora que Ele entregar a promessa, você vai estar muito cansado para exercer. Você vai estar muito cansado para desenvolver o que Deus te deu. Deus precisa nos tirar dos nossos prazeres. A gente acha, irmãos, que os prazeres é só o pecado. Mas quantas coisas que te traz prazer que você não tem a mesma intensidade com o Evangelho? Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu preciso pregar aquilo que Deus me mandou. Aleluia. Olhe, irmãos, olhe para a palavra de Deus e veja se você está gastando mais força com Cristo ou com o mundo. Quantas horas você gasta lendo a palavra de Deus? Quantas horas você gasta tendo o seu devocional, a sua entrega no secreto? E quantas horas você gasta com coisas fúteis desse mundo? Não, bispo, eu também gosto de ver série, irmãos. Gosto de ver série, gosto de maratonar. Mas eu também gosto de estar na presença de meu Deus. Eu também gosto de bater um papo com Ele no secreto. Para mim, o maior prazer é sentir a presença dEle, não o Netflix ou o Amazon. Será que Deus está acima daquilo que te traz prazer? Você precisa analisar. Porque se Deus não estiver acima de todas as coisas, você está descobrindo um dos mandamentos. Eu vou repetir: se Deus não estiver na sua vida acima de todas as coisas, você está descobrindo um mandamento. E escuta, e esse mandamento Jesus não revogou, Jesus afirmou ele. Quando os apóstolos disseram: Jesus, qual é o mandamento que o Senhor nos deixa? Porque Moisés deixou 10, ele diz: eu deixo 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Será que a gente está cumprindo o primeiro, irmão? Aonde que está o seu amor por Jesus? Se revele para o seu coração. Eu não posso deixar de falar. A Mari, há 3 quarta-feiras atrás, ou duas, né, Mari? 2 quarta-feiras atrás, a Mari ministrou poderosamente aqui, irmão. E ela falou sobre Salomão, e esse texto me pegou, e foi nesse texto que Deus me deu essa ministração. Este homem sábio, ele perde o seu propósito. Rapaz, se Salomão, pastor Deus, perdeu o propósito dele, quanto mais eu. O cara tinha uma sabedoria divina, ultrapassava qualquer inteligência humana, e ele se perde. E a Mari foi mestre naquela noite. Ela dizendo: como que Salomão se perdeu? Quem lembra? Por que Salomão se perdeu? Porque Salomão usou a sabedoria para o seu próprio prazer. A sabedoria era para reger a nação, era para cuidar de Israel, mas ele usa a sabedoria de Deus para crescer financeiramente, para ter as melhores coisas, ter muitas mulheres, ter amizade com vários reinos. E o texto que a Mari leu, ela imprime verdadeiramente ele dizendo: porque Salomão, infelizmente, ele só cai em si, pastor, mas na sua velhice. Quando ele já tinha cometido os irmãos, Salomão, escuta, Salomão ele levanta deuses, ele levanta o Deus Quernos, Moloque e Astarote. Um homem de Deus, um homem sábio, ergue altar para esses 3 deuses, a qual o povo de Israel tinha sofrido. Porque o Moloque, irmãos, o Moloque era sacrifício das crianças. Era colocado crianças dentro de um touro de ferro e elas morriam queimadas vivas para oferecer sacrifício a Moloque. E um homem de Deus, um homem com a sabedoria do alto, levanta altar para esses camaradas. Por isso que eu digo para você: tome cuidado. Tome
não vou mais não. Por que você não vai mais não? Não, porque eu não gostei. Gostou do quê, filho? Filho da pessoa. Por que você não gostou? Foi Deus que fez alguma coisa para você? Então cuidado, porque esse Salomão, ele levantou ídolos, ele levantou altares para deuses falsos. Você também pode levantar. Talvez você não vai levantar um altar para Moloque porque você tem medo da acusação dos outros. Então você vai fazer, você é político, mas você vai adorar. Quantos crentes eu já vi cometer aborto? Seja ele homem ou mulher, cometeram aborto. Um dia nasceu uma criança, mas os pais não sabiam, e aí os jovens decidiram cometer aborto. Quantas mulheres não estavam preparadas a entrar em relacionamento, crentes, ficaram grávidas e de repente tiraram a vida do filho porque ia ser filho de mãe solteira. Estavam levantando altares para Moloque novamente. Qual altar que você está levantando? Será que você está se endeusando? O que é mais importante na sua vida? O que é? Qual é o altar, moço? Eu pergunto nessa noite, qual é o altar que você está edificando? Se é o de Deus, as suas vontades não significa mais nada. Você decide viver para Cristo. Assim como Salomão, e lembrando o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós entendemos que a diferença é em buscar a Deus e aceitar os seus planos. A igreja está cheia de pessoas que estão buscando a Deus, mas não estão a fim de aceitar os planos dele. Quando a gente olha para as escrituras sagradas, irmãos, a gente vê Deus pedindo coisas difíceis para os seus profetas. Ele vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, você não vai se casar com nenhuma mulher do seu clã. Poxa vida, eu queria tanto casar, mas você não vai casar, porque nenhuma delas é digna de você. Diz para Ezequiel, olha, vou tirar a vida da sua esposa para simbolizar o que aconteceu comigo em Israel. E aí Deus tira a vida da mulher de Ezequiel para simbolizar a nação de Israel. Deus vira para Isaías no começo do seu ministério: ei, você vai andar nu para mostrar a vergonha de Israel. E a gente está servindo a Deus. E o que Deus está pedindo para você? O que Ele pede para você deixar por Ele? Porque Deus sempre está pedindo algo para a gente deixar, irmãos. Alguns anos atrás, tem exatamente 5 anos, não tem mais, 2015, para 2015, 9 anos. 9 anos. Eu sempre tinha o costume de tomar um cálice de vinho no final da noite. Não dava ali 50 ml, era muito pequeno, mas tinha esse costume. Um belo dia eu estava ali com o meu roupão chique de dormir, sentei na minha cama, peguei a taça, e na hora que eu me sentia rico, Marco, eu falava, agora eu vou rir. Sentei na cama, fui tomar o vinho, aí Deus falou assim: entrega para mim o vinho. Eu falei: meu Deus, eu não gosto de nada, não bebo, não fumo, não gosto de nada, só o vinho. O vinho é um negócio assim, 30 ml, nem isso. Me entrega o vinho. Aí eu comecei a perguntar: mas é pecado? Ele falou: me entrega o vinho. Eu recebi fundo e falei: amém, Senhor, por você eu entrego. E tem 9 anos que eu não tomo vinho. Isso você deixou de gostar? Não, irmãos, eu olho para o vinho, a boca enche de água. Jesus, Satanás está tribulando aqui. Mas eu decidi renunciar o meu prazer por ele. Sabe por quê, irmãos? Há uma carta, se não me falar agora, Tiago disse que era para ter havido vários nazireus. E por que eles não existiram? Porque eles foram dados ao vinho. Deus está chamando a gente para manifestar a glória dele. Sabe por que a gente não manifesta? Porque a gente não está a fim de renunciar por ele. A gente
não está a fim de renunciar para viver o sobrenatural dele. E aí a gente fica com as migalhas, com as bênçãos de todos. Porque a Bíblia vai dizer que o sol nasce para o justo e o injusto. E aí depois você vem reclamar porque que Deus não faz mais na sua vida, só faz na vida do irmão X, mas e na minha, bispo? Renuncia um pouco. Pergunte, tenha coragem. Eu sei que você não tem coragem, não. Tenha coragem, fala: Deus, o que o Senhor quer que eu abra a mão? Você teria coragem? Sim ou não, igreja? Deus, esse sim saiu lá das entranhas. Porque a gente diz, escuta, irmãos, palavra do Espírito no seu coração. A gente diz: eu entreguei a minha vida a Jesus. Tem certeza? Tem certeza? Eu vou repetir nessa noite. Tem certeza que você de fato entregou a sua vida? Porque Ele não olhou o preço, Ele não olhou a dor, Ele não olhou nada que Ele iria passar por nós, mas Ele decidiu entregar a vida dele por nós. Sendo moído, sendo ferido, sendo esquecido, desprezado. O seu próprio pai, de acordo com as Escrituras, não suporta o pecado sobre Jesus e vira as costas para o filho. Mas Ele não desiste por amor a mim e a você. Mas qual é o preço que você está disposto a pagar por amor a Ele? Porque Ele já pagou o preço dele, agora você precisa pagar o seu preço. Porque caminhar com Cristo exige um preço. Então desculpa, eu não vim aqui dizer para você: vem aqui que aqui na Igreja Rádio você pode fazer o seu interesse. Não. Aqui eu te convido a servir a Jesus. Aleluia. Se você é arrogante, Deus vai te mudar, Deus vai mudar a sua arrogância. Se você é orgulhoso, Deus vai trocar, Deus vai virar fita e vai tirar toda a arrogância, todo o orgulho, desculpa, de você. Essa coisa, irmãos, que a gente durante muito tempo ouviu que a igreja tem que ter. Isso é perigoso. Não é que a igreja, Deus promete que eu vou ter tudo, e se você não tiver, será que Deus não está com você? Se te faltar o pão, Deus não está? Se te faltar o que vestir, Deus não está? Será que a sua fé está baseada no que você tem? Então desculpa, o evangelho nem sempre é de ganho. Ou melhor, na maioria das vezes não é de ganho. Se não é pela sua fé, é pela minha misericórdia de Deus. Eu não oro nisso, não. Porque você, para receber o seu milagre, você precisa ter fé. Porque você pode receber o seu milagre sem fé e ir embora servir ao diabo com o milagre. Quantas pessoas vieram para Jesus atrás do milagre e não permaneceram? Por quê? Porque o coração nunca esteve no mestre, estava no milagre. Então não, irmão, não. Nós precisamos aceitar e seguir os planos de Deus. O texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Deus está apontando para um tempo de restauração. Porém Deus demonstra a Israel o porquê de suas feridas. Olha lá, Jeremias 30, 11 ao 17. Porque eu estou com você e o salvarei. Olha que palavra poderosa. Não? Deus dizendo para Israel: olha, eu estou com você e o salvarei. Declara o Senhor: destruirei completamente todas as nações entre os quais eu dispersei, mas não destruirei você. Dá uma respirada aí, pai. Você não vai ser destruído completamente. E o disciplinarei. Olha lá, Deus falando: não destruirei vocês completamente, eu o disciplinarei como você merece. Qual disciplina você merece de Deus? Não deixarei impune. Deus falou: vou te corrigir, camarada. Assim diz o Senhor: o seu ferimento é grave e a sua ferida é incurável. Meu Deus, não há quem defenda a sua causa. Não há
há remédio para a sua ferida, não há que não cicatriza, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes, olha lá. Será que nós temos amante, irmão? Será que tem algo que está roubando você de Cristo? Está tendo comunhão com você fora de Cristo? Todos os seus amantes se esquecerão de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como fez um inimigo. Dei a você um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa do seu sofrimento, pela sua ferida incurável. Fiz estas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade e numerosos os seus pecados. Mas todos os que devoram serão devorados. Todos os seus adversários, todos eles irão para o exílio. Aquele que saqueiam, serão saqueados. Eu despojarei todos eles, todos os que despojaram. E aí ele imprime o que nós lemos: farei cicatrizar o seu sofrimento e curarei a sua ferida. O único que pode sarar a sua dor é Cristo. As pessoas que te feriram, ela não pode. Escuta, mesmo que a pessoa que te feriu vier pedir perdão para você, ela não pode cicatrizar a ferida. O pastor Márcio colocou uma frase hoje no grupo da igreja, dizendo se nós quebrarmos um vaso, é isso, né? Um prato, e depois tentarmos reconstruir, pedir desculpa por ter quebrado os pratos, isso resolve? Então pense bem antes de ferir alguém, porque a sua desculpa, você pode ser perdoado, mas a pessoa que você feriu está marcada, e você que foi ferido por alguém, você está marcado. Agora a sua ferida precisa cicatrizar. Ela não pode ficar minando sangue, porque senão você morre. Versículo 17: farei cicatrizar o seu sofrimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Não parece a mesma coisa, irmãos? Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Parece que está sendo redundante o texto. Está falando da mesma coisa, mas preste atenção. Há algo poderoso nesse texto, no versículo 17. Farei cicatrizar as suas feridas e curarei as suas feridas. Aqui Deus fala, irmãos, de uma ferida física que precisa ser cicatrizada, mas Ele também fala de uma ferida emocional que precisa ser curada. Deus não apenas quer costurar aquilo que se rasgou, mas Ele quer curar as suas emoções. Ele quer curar, escute, irmão, Deus quer curar as suas emoções. Sabe para quê? Para você parar de falar assim: olha lá, aquele irmão falando de tal, fez isso, pastor. Deus precisa te curar, porque quando você for falar do seu ferimento, sabe como você vai fazer? Olha, irmãos, é verdade, falaram contra mim, me rejeitaram, eu sangrei demais, porém o Senhor me deu vitória, e eu celebro a Ele por isso. E outra, irmãos, as minhas feridas me fizeram melhor, pastor Marcelo. As minhas feridas me capacitou, as minhas feridas mostrou para mim o real motivo de servir a Cristo. É por causa dele, e por causa dele eu decidi aguentar calado. Porque Jesus, sendo um cordeiro imolado, não abriu a boca. Ele aguentou, mas por que ele aguentou? Ele aguentou por causa do Pai. Havia um texto imprimido dizendo que Jesus passaria pelas piores atrocidades, mas ele não podia abrir a boca. Aleluia. E aí, irmãos? Fecha a boca, gente, no nome de Jesus. Há um texto bíblico que diz que
vós calareis e o Senhor pelejará por vós. Glória a Deus. Mas antes de Deus se manifestar, você precisa se calar. Então Deus não quer curar você apenas fisicamente, mas Deus quer curar você emocionalmente. Glória a Deus. Para de ficar achando que você é um coitadinho, uma coitadinha. Ai, que ninguém me viu. Glória a Deus que ninguém te viu. Deixa que Jesus te vê. Aleluia. Porque lá a Bíblia fala que lá nas malhadas, lá escondido, ele encontrou com Davi, um menino que estava sendo rejeitado pelo pai, um menino que estava sendo rejeitado pelos seus irmãos. Mas Jesus, Deus lá do céu, olhou para Davi e disse para o profeta Samuel: vai à casa de Zessé, que lá tem o rei para você consagrar. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso quando as pessoas não nos vê, Deus nos vê. Nós somos percebidos por Ele. Mas escuta, para Deus te perceber, você precisa estar curado. Porque senão, pastor Mazil, vai acontecer o que aconteceu com aquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus chega para o homem e fala assim: ei, quer ficar curado? O que ele faz? Ele começa a reclamar, irmãos. Não tem quem me jogue na água. Deus não perguntou se era para jogar na água. Deus só perguntou para ele se ele queria ser curado. Por isso que ontem aqui no culto de casais eu falei: irmãos, escute antes de falar. Ouça aquilo que as pessoas, aquilo que Deus está dizendo. Analise, vocês são inteligentes, e dê uma resposta inteligente. Mas a gente está muito avoado, irmãos. Deus falou que eu vou viajar. Compra a passagem sem autorização de Deus, vai dar tudo errado. Deus pode falar que você vai viajar hoje, passar 20 anos você não viajar. Mas depois de 20 anos você viaja. Então aprenda a escutar o que Deus está falando. Sião precisava de superação. Deus queria que o seu povo superasse a dor, irmãos. Olha para alguém aí no nome de Jesus e fala assim: chega! Chega. Não, mas fala como a igreja pentecostal. Vocês são uma igreja. Fala: chega! Chega. Fala: chega! Chega. Isso aí. Chega! Fala: supera isso! Glória a Deus! Já aconteceu lá em 1900 e bolinha, 70, 80, 90, sei lá quando você nasceu. Supera! Aleluia. Sai desse buraco no nome de Jesus. E qual era a cura que Sião precisava, irmãos? Era a cura da rejeição. O texto diz que era uma nação rejeitada, que ninguém se importava. Quantos crentes eu já vi Mateus dizendo: ninguém se importa comigo? Vamos. Levanta, rapaz. Seja um homem. Ei, mulher, seja uma mulher de oração. Se ninguém está se importando com você, vira para o mestre e fala: mestre, ei, esqueceram de mim. Está no QAP aí? Está no QAP? E ele vai responder, irmãos. Deus me ensinou com a minha vida a não me apegar muito às pessoas. Eu amo, mas eu não me apego. Eu amo, eu dou minha vida, eu vou lá, eu ajudo, se precisar, eu tô lá. Mas eu não me apego. Se mais tarde for embora, claro que nós somos humanos, nós conseguimos, mas depois de alguns dias tudo passa. A minha principal dor nesses últimos dias foi abrir mão do ministério, da coordenação do Ravi. O Ravi tinha uma coordenação. E eu precisava abrir mão deles. Isso era uma ação humana, era minha. Eu não queria abrir mão deles. Eles eram filhos que eu gerei. Eram filhos que eu batalhei, que eu tirei os carrapichos, tirei as pulgas, os carrapatos, os comichões, eu trabalhei. Mas um dia Deus falou assim: deixa eles ir. Aí eu fiz igual a criança cachorro-peira: não, calma, deixa eles ir. E aí eu fui para uma reunião e falei: gente, está todo mundo livre, pode ir embora. Vamos embora. Olharam para mim, nós choramos juntos. Mas Deus falou: pode deixar ele. Porque nós vamos estar desprendidos para fazer a obra de Deus. O céu
seu coração precisa estar livre. Glória a Deus. Aleluia. Porque com o coração livre, Deus pode trazer mais coisas, Deus pode trazer mais pessoas. Ai, Jesus. Aleluia. Então, Israel tinha sido rejeitada. Quando passamos a entender de verdade o que Jesus quer que vivamos, irmãos, a rejeição, o abandono, as críticas, a não aceitação, os levantes, as decepções, as calúnias, entre outras situações, elas já não importam mais. Jesus chorou? Sim ou não? Sim. Mas quantas vezes ele chorou? Quantas vezes o nosso mestre chorou? A Natália chorou. Quantas vezes Jesus chorou, irmãos? 2 vezes. A Bíblia relata 2 vezes que Jesus chorou. Jesus chorou sim, mas não foi por causa de dores. Jesus, ele chora por causa dos seus amigos. Está lembrado da passagem da morte de Lázaro? Maria e Marta estavam ali tristes, angustiadas. Mas Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar desde o primeiro dia que os seus servos foram falar com Jesus, pedindo a Jesus para ir para Galileia. Mas Jesus chega no cemitério, ali o corpo do camarada lá no sepulcro. E quando Jesus chega e vê a Maria e a Marta chorando, aí Jesus chora. Jesus não chora por Lázaro, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ele chora pela dor de Marta e Maria. Ele estava se compadecendo pela dor do outro, não era pela sua dor, era pela dor do outro. Está lá em Mateus, não vamos ler, está só para vocês terem, então está lá em Mateus 17. Desculpa, João 11:35. Desculpa. E aí nós temos o segundo, que está em Mateus 17:17. As calúnias não fizeram Jesus chorar, mas Jesus chora pela falta de fé do povo. Jesus chora pela empatia dos amigos e pela falta de fé da nação. Foi um dos 2 motivos que fizeram Jesus chorar. A gente está chorando porque algo deu errado. A gente está chorando porque comeram nossa bolacha e a gente ficou sem pacote. A gente está chorando porque uma criança roubou o nosso pirulito. Será que você consegue ter empatia? Quanto tempo já assistiu que você não chora quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador? Jesus lá na cruz, irmãos, lá no Getsemane, melhor dizendo, ele pensa, escute, está lá no texto, Jesus pensa em não cumprir o propósito. Jesus estava lá no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele falou, se tiver jeito, eu não quero passar por isso. Mas Jesus disse que todavia seja feita a sua vontade. Oh Jesus, que o Senhor nos dê esse espírito de obediência. Nós precisamos. Nós estamos nos desesperando com tão pouco, Jesus. Com tão pouco. Que teu Espírito encontre em nós ação e um espaço para nos convencer dos nossos pecados e juízos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor levante uma igreja resistente, que não se acovarda, que é valente. Oh Espírito Santo da verdade, nos levanta com ousadia, nos levanta com a tua ousadia. Jesus, ele pensou em não subir na cruz, mas ele decidiu obedecer o Pai. Jesus enfrentou todos os problemas e sentimentos relacionados à sua morte. Jesus sentiu tudo que você disse que passou, Jesus sentiu. Qual é a sua pior dor? Jesus passou por ela. Foi cuspido? Bateram no seu rosto? Te humilharam? Te chamaram de falso? Esse é um falso crente. Jesus também foi chamado, irmão. Esse aí é herege. Irmãos, o maior herege é chamado Jesus Cristo, de acordo com os fariseus. Porque tudo para os fariseus, mediante a Jesus, era heresia.
Aí você está com medo, você mostra lá um vídeo lá no Instagram. Aí alguém te questiona, você está com medo? Você está falando a palavra de Deus? Fica em paz. Deixa eu chamar você de herege. Deixa, você não foi o primeiro e não vai ser o último. Desde que você pregue a verdadeira palavra de Deus. Então Jesus se enfrentou, mas em nenhum momento nós vemos Jesus lamuriar. É incrível, irmão. Não teve nenhum ser humano que passou pelo que Jesus passou. Nenhum. E a gente não vê Jesus lamuriar, reclamar, murmurar ou chorar pelas suas próprias feridas. Mas pelo contrário, ele apresenta aos seus discípulos após a ressurreição. Isso aqui é tremendo. Ele mostra apenas as suas marcas de cicatrizes. Ele tinha morrido, ele tinha se esvaziado e agora só restava as cicatrizes. Eu não quero aqui diminuir ou inferiorizar o impacto da sua dor, irmãos. A sua dor é sua dor, é verdade. Mas se você quer seguir em frente, você precisa deixar as feridas. Você precisa que Deus coloque o bálsamo de Gileade sobre as suas feridas, para que elas cicatrizem. Chega de tanto sofrimento. Já foi, já aconteceu. Mostra no nome de Jesus a partir de hoje apenas as suas cicatrizes e siga. Isaías 49, isso eu quero ver com vocês. Isaías 49, verso 15 e 16, só a parte A. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Aleluia. Você quer mais evidência profética do que essa? Deus dizendo, eu não me esquecerei de você. Aleluia. Eu não me esquecerei de você. Aleluia. É por isso que eu amo aquele louvor da Cassiane, sabe? Se choras, choras nos pés do Senhor, em Jesus, como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, os passos de Jesus, comigo a minha cruz, se espinhos feridos de fé, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Se cair em mim, eu seu laureiro não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Vem guardado dentro vou seguir os passos, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos feridos de fé, eu vou descansar nos braços de Jesus. Se todos te rejeitaram, sabe que Deus nunca te rejeitou. Aleluia. Isaías 53, verso 5. Vamos nos conscientizar do que nosso Jesus fez. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E
moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga, eu fui sarado. Eu fui sarado. Diga, vamos falar, eu fui sarado. Eu fui sarado. Se você está vivendo ferida no tempo atual, diga, eu sou sarado. Eu sou sarado. Diga, eu sou sarado. Eu sou sarado. Isso significa, irmão, que há graças ao sofrimento de Jesus. Sobre esse sofrimento nós podemos ser totalmente curados. Aleluia. Nós vamos ficar livres de todas as feridas. E foi por causa dos nossos pecados, por pessoas assim, superar as consequências da queda de Adão. Deus queria que a gente superasse a queda de Adão. E tem muito crente ainda culpando Adão. Adão não tem mais significado nenhum para nós, irmãos, porque o segundo Adão mudou o nosso destino. Oh, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, saia das suas feridas. Glória a Deus. E mostre-me as suas cicatrizes. E isso você pode fazer no jantar, no cafezinho, no café da tarde. Glória a Deus. Mostre as suas cicatrizes, que eu quero celebrar junto com você. Eu quero glorificar a Deus pelo rompante na sua vida. Amém? Feridas são apenas lamentações, mas cicatrizes são testemunhos de fé. Glória a Deus. Amém? Eu quero, antes de a gente passar pelo cerimonial da ceia do Senhor, eu quero orar por você. Nós começamos há 2 semanas atrás esse processo de cura das feridas. E na autoridade, no nome de Jesus, eu quero ver você sair daqui nesta noite totalmente curado. Glória a Deus. O seu passado não te perseguirá mais. Aleluia. Se o líder, se o pastor, se o pai, se a mãe, se o irmão, se o vizinho, se o patrão, se o amigo na faculdade, se o professor, não importa se existe alguém que te feriu, te rejeitou, Deus quer curar a sua ferida hoje. Ele quer mudar hoje. Mas você precisa ter essa decisão. Não cabe a mim. A mim coube ministrar aquilo que Deus me deu. Vamos ficar de pé?